Olá a todos! Agora a gente vai começar o estudo do capítulo 6, que trata sobre flexão. Antes mesmo da gente falar de flexão, vai ser importante nessa semana a gente fazer uma revisão de um conteúdo que vocês viram lá na disciplina de mecânica aplicada, que é o traçado dos diagramas dos esforços solicitantes, que é o diagrama de esforços normais, o diagrama de esforços cortantes e o diagrama de momento fletor. Então, quando a gente pega um exemplo, né, o que é importante vocês lembrarem que a gente viu lá na nossa primeira aula de resistência dos materiais, a nossa aula de introdução. Quando a gente tem um elemento contínuo, seja, por exemplo, uma viga que ela vai do ponto A ao ponto B. Lembra que a gente viu que é muito importante a gente entender o cálculo dos esforços solicitantes em qualquer ponto dessa viga? E a gente viu que existe uma certa convenção de sinais que a gente adota para que a gente consiga determinar o que é positivo e o que é negativo, certo? Então imaginem só, uma viga que vai de A a B, e a gente decide fazer um corte num determinado ponto entre A e B, num valor de X, entre o comprimento total dessa viga, para que a gente consiga determinar esses esforços solicitantes. E a gente então viu que a gente tem duas análises que a gente pode fazer. A gente pode começar pela esquerda, ou seja, o ponto A, a gente vai variando o valor de x a um determinado valor que seja o máximo a distância entre A e B. Então, quando a gente começa pela esquerda, a gente viu que essa seria a convenção de sinais para que a gente adote os esforços positivos, o esforço normal, né? Saindo perpendicular a essa face desse corte, o esforço cortante sendo positivo dado para baixo e o momento fletor sendo positivo no sentido anti-horário, certo? E além disso, a gente viu que a gente pode fazer essa análise pela direita, iniciando em B e sendo x quem? Um valor que varia entre B e no máximo a distância entre B e A. Então, para uma questão de equilíbrio, como a gente já discutiu, esses esforços eles serão o oposto do que a gente tem na face A. Porque, teoricamente, quando a gente junta, né, essas duas faces, elas entram em equilíbrio. Então, seriam essas definições que a gente adota para o traçado do diagrama, né, dos esforços solicitantes. Seja o diagrama para o esforço normal, essas convenções de sinais, sejam elas para os esforços normais, sejam elas para os esforços cortantes, sejam elas para momento fletor. Então, para que a gente consiga avançar na nossa disciplina, eu trouxe um exemplo para vocês. A gente vai, né, passar todas as etapas de cálculo deste exemplo e depois a gente vai utilizar o software F2, que é um software livre brasileiro, que a gente vai utilizar como se fosse o nosso gabarito. Então, ele vai ser, né, para as próximas etapas da disciplina, o gabarito para vocês utilizarem para verificar os esforços solicitantes dos exemplos que a gente vai realizar. Certinho? Então, bom, o exemplo é esse. A gente tem uma viga que vai de A a B, certo? Essa viga ela tem 6 metros de comprimento e a cada 2 metros a gente tem uma aplicação de uma carga. Ou seja, no ponto A, para quando x for igual a zero, a gente tem o nosso apoio em A. Nosso apoio em A é um apoio de segundo gênero, certo? Então, para que a gente consiga determinar os esforços, a gente precisa, os diagramas de esforços solicitantes, a gente primeiro precisa determinar as reações. Então, se ele é um apoio de segundo gênero, a gente vai ter uma reação em X e uma reação em Y. Após 2 metros, a gente tem uma aplicação de um momento puro, de 2 kN por metro. Lá na posição da cota de 4 metros, contados a partir de A, a gente tem uma carga vertical negativa em Y, de 4 kN, que a gente chama aqui a gente adota, né, posteriormente o ponto C para o momento e o ponto D para a carga. E por fim, a gente tem quem? A gente tem lá na cota de 6 metros ao longo de toda a viga, no ponto B, um apoio de primeiro gênero. Esse apoio de primeiro gênero que permite o deslocamento em X
vai ter somente o quê? A nossa reação em Y. Então, antes mesmo da gente fazer os diagramas de esforços solicitantes, a gente precisa determinar quem são as nossas incógnitas. Quem é AX, quem é AY e quem é BY. Então, a gente vai utilizar das equações de equilíbrio, né, que são o equilíbrio das forças em X, o equilíbrio das forças em Y e o somatório dos momentos em um determinado ponto estando em equilíbrio. Certinho? E a gente pode começar, por exemplo, com o somatório dos momentos no ponto A. Uma vez que, se a gente fizer o somatório dos momentos no ponto A, a gente elimina, nesta análise, duas variáveis que não geram momento neste ponto, que é a nossa duas incógnitas, né? Que são as nossas reações em X e em Y do próprio ponto A. Então, com isso, a gente calcula, neste somatório, o equilíbrio dos momentos, de maneira com que a gente consiga determinar quem? A nossa componente vertical de em B. Uma vez que o somatório dos momentos é, além dos momentos puros que a gente tem, como por exemplo o momento do ponto C, seria quem? A força vezes a distância perpendicular, por exemplo, para a força aplicada em D, seria essa força vezes a distância perpendicular à sua aplicação. Então, quando a gente faz um somatório dos momentos em A, quem que é as forças e os momentos que causam esse equilíbrio? Então, a gente adota um sentido de convenção, certo? Então, para que a gente consiga entrar em equilíbrio, a gente fixa, né, na nossa análise o ponto A, como se a gente estivesse fixando esse ponto, e analisa o que cada esforço faz neste ponto que estaria fixo. Então, a gente tem que, o momento puro, se a gente fixa o ponto A, vai tender a girar essa viga o quê? No sentido horário, certo? Assim como também essa força, que se a gente fixa o ponto A, a força aplicada em D também vai fazer com que a viga gire no sentido horário. Mas de maneira contrária, a força aplicada em B vai fazer com que a viga gire o quê? No sentido anti-horário. Então isso faz com que, para que esse sistema esteja em equilíbrio, a gente tem que o momento no ponto C, que seria no valor de 2, mais a força, que seria de 4 kN, vezes a sua distância até o ponto A, que seria de 4, 2 mais 2, esse sistema só entra em equilíbrio se satisfazer a condição em que tudo que gira no sentido horário, os momentos, sejam iguais aos momentos que girem no sentido anti-horário, que seria a única força que faz esse momento é quem? BY vezes a distância até o ponto A, que seria 6. Então, quando a gente faz essa análise do somatório dos momentos em A ser igual a zero, a gente tem que a nossa componente em Y de B é igual a 3 kN. Então, com isso, a gente já achou a nossa primeira incógnita, BY. Se a gente fizer o somatório agora das forças em Y, a gente tem que um equilíbrio, se BY é positiva para cima, certo? E a força no ponto D de 4 kN é negativa para baixo, esse sistema só entra em equilíbrio somente se a força AY somada com BY, certo? Equivaler à força vertical negativa. Então, se a gente tem que AY mais BY é igual a 4, a gente consegue determinar que AY ela é o valor de 1 kN positiva para cima, certo? E a última incógnita que a gente tem seria a nossa componente horizontal em A. Então, se a somatória das forças em X for igual a zero e a gente não tem nenhuma outra força que se some para dar zero, a gente pode concluir, no eixo em X, a gente pode dizer que a X equivale a zero. A gente não tem nenhum esforço normal na nossa viga, certo? Então, se a gente calculou todas as reações, agora a gente pode o quê? Começar a traçar o diagrama de esforços solicitantes. Então, a gente viu que a gente pode começar pela esquerda ou a gente pode começar pela direita. Podemos começar neste exemplo pela esquerda. Então, o que a gente faz? Né? A gente pode analisar os trechos separados. Então, a gente tem três
quatro pontos, né, notáveis no nosso diagrama, que é o ponto A. A gente tem esse ponto em C, que seria onde a gente tem a presença de um novo momento na nossa viga. A gente tem esse ponto em D, que seria a presença desse novo esforço vertical para baixo. E a gente tem o ponto B, que seria o ponto onde a gente tem a nossa reação vertical para cima. Então, no nosso trabalho, a gente pode fazer análises separadas de cada elemento. Então, primeiro a gente analisa tudo o que acontece entre A e C. Depois a gente analisa tudo o que acontece entre C e D. E, finalmente, a gente analisa tudo o que acontece entre D e B. Lembrando que a gente vai começar a analisar pela esquerda. Se a gente começasse a analisar pela direita, a gente faria o caminho contrário, certo? Então, bom, na nossa análise, então analisando primeiramente o trecho AC. Essa análise é feita considerando o comportamento variando entre A e C. Significa que é como se a gente analisasse ponto a ponto, né, de todos os pontos entre A e C, e esses pontos intermediários a gente estivesse chamando de C'. Então significa que se entre A e C a gente tem 2 metros de comprimento, a gente está analisando um valor x que vai variar desde 0 a 2, certo? Então, para a nossa análise, quando a gente entra, né, com esse primeiro trecho, a única informação que a gente tem, a princípio, é que lá no ponto A, a gente tem uma força de 1 kN. E entre A e C, entre A e a extrema esquerda de C, a gente não tem mais nada, nenhum esforço que faça com que essa análise mude, certo? Então, a gente está fazendo entre A e a extrema esquerda de C. Então, como a gente viu que o esforço em x é zero, a única força que a gente vai ter aqui é a nossa componente vertical para cima. Então, quando a gente analisa primeiramente o esforço cortante, certo? Em azul, a gente tem os esforços em equilíbrio, que é como se a gente estivesse cortando esse trecho no meio. Então, a gente está calculando os esforços internos, certo? Então, quando a gente determina esses esforços, lembrem que essa seria a condição de um esforço positivo. Então, quando a gente faz essa análise, da mesma maneira, a gente faz o somatório das forças em y igual a 0, certo? Para fazer essa análise, a gente tem que, em todo o trecho, por a gente ter somente uma carga vertical para cima, lembrando que se a gente tivesse um carregamento uniforme, se a gente tivesse um carregamento triangular ou qualquer outro tipo de carregamento, a gente teria uma análise completamente diferente, né? Cada caso tem uma análise particular. Mas então, para todo o trecho AC, à medida que a gente varia em x, o esforço cortante, a nossa reação, né, do ponto C', vai ser sempre o quê? Então, significa que ao traçar o diagrama de esforço cortante, certo? A gente tem que, para quando o ponto for 0, até quando o ponto for 2, o x for igual a 2, esse esforço é constante no valor de 1 positivo, certo? Então, bom, a próxima etapa é determinar quem? O momento. O momento, a gente tem uma única força, né? A gente está fazendo momento nesse ponto C'. A gente tem uma única força que faz momento nesse ponto, que é quem? A nossa cortante da reação, a nossa vertical da reação em A, certo? E o cálculo do momento é quem? A força vezes a distância. Então, como esse ponto C' está variando num valor de x, certo? E o somatório dos momentos forem igual a 0, com isso a gente determina quem? O nosso momento em C', certo? Então, numa questão de equilíbrio, tudo que gira no sentido anti-horário vai ser igual ao quê? Tudo que faz com que esse ponto gire no sentido horário. Então, a nossa equação, a gente tem que o momento em C' vai ser quem? Sempre a força, que seria 1, vezes a distância. Isso faz com que a gente tenha uma condição linear, certo? De maneira com que, para quando x for igual a 0, certo? Esse momento vai ser 0. E para quando x for igual a 2, que é o valor máximo desse trecho, o momento vai ser 2.
Então, com isso, a gente calcula a primeira etapa do diagrama de esforços cortantes. Desculpa, solicitantes. Para o esforço cortante, a gente tem um valor uniforme. E para o momento, a gente tem um valor linear. Lembrando, pessoal, que esse valor aqui é um momento positivo, certo? Uma vez que a gente adotou esse sentido como as condições positivas, certinho? Então, bom, a gente fez o trecho A até a extrema esquerda do ponto C. Agora, a próxima análise é fazer o quê? Da extrema direita do ponto C até a extrema esquerda do ponto D. Então, a gente vai analisar agora o nosso trecho CD. Então, quando a gente faz essa análise, o que a gente traz no ponto C? A gente traz todas as informações que a gente teve do trecho AC. Então, lembram, né? Por uma questão de equilíbrio. Se o momento em C foi 2 positivo, ele está vindo aqui. E quem é esse outro 2? Esse outro 2 é esse momento que está aqui no C. Se a gente está fazendo a extrema direita do C, significa que a gente tem que contar com a presença dele, certo? E quem a gente tem na condição de equilíbrio? Aqui a gente tem o cortante em C, linha, certo? Então, lá no ponto C, esse cortante vem em quem? Um positivo, certinho? Então, aqui a gente tem com o que a gente traz do trecho AC, mas com o que é adicionado no ponto C, certinho? Então, a extrema direita de C até um ponto D', que é quem? Qualquer ponto entre C e D, agora a gente varia em x. Novamente, esse x está variando o quê? Entre 0 e 2, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Da mesma maneira, somatório das forças em y igual a 0. Ainda, a gente não tem nenhuma influência de esforço cortante. Então, esse valor de 1 positivo é o mesmo valor que vem sendo carregado lá da nossa reação em A. Então, o nosso gráfico continua sendo quem? 1 positivo, até o ponto D, certo? E, além disso, a gente tem agora um cálculo de momento no ponto D'. Lembrando, pessoal, que o D', a gente está pegando um D' que começa o quê? A extrema direita de C. Então, quem que vai ser esse momento? Tudo que gira no sentido horário, o que gira aqui? O que faz o ponto D' girar no sentido horário? O momento que vem do trecho AC, mais o momento que está sendo pontual nesta análise, de 2 kN. E, além disso, o esforço também faz com que nosso ponto D' gire no sentido horário. Então, o nosso momento, né, que a gente está analisando aqui no ponto D', então, para esse sistema entrar em equilíbrio, ele vai girar o quê? Obrigatoriamente no sentido anti-horário. Então, quem que é o momento em D'? Seria 2, que vem do ponto AC, do trecho AC, mais 2, que vem do esforço puro aplicado em C, mais aqui novamente, né? Então, a cada valor de x, o momento que essa força faz é o quê? Força vezes a distância. Então, com isso, essa é a equação linear que pauta o comportamento do momento aqui no trecho CD. De maneira que, para quando x for igual a 0, certo? Quem que vai ser o nosso momento? Vai ser 2 mais 2 mais 0. Então, a gente tem nesse ponto 4, certo? E para quando x for igual a 2, que é o máximo do trecho, a gente tem o quê? 6. Então, esse seria o novo pedaço, o novo estágio do diagrama de momento fletor. Uma vez que esse salto, né, de 2 para 4 equivale a esse valor exatamente no ponto C. A gente tem aqui o que é a extrema esquerda, a gente tem aqui o que é a extrema direita, certo? E o valor de 6 é o momento que? A extrema esquerda de D, certinho? E, por fim, a gente faz a mesma análise para o terceiro trecho. Do trecho D até um determinado ponto, de um ponto intermediário até um valor máximo
de 2 metros até B. Então, quem é B'? Um ponto entre D e B, certo? Então, aqui, a gente, da mesma maneira, a gente traz o que vem do trecho anterior. Então, a gente está carregando todas as informações, reparem, desde A, certo? A gente está transpondo essas informações para compor o nosso diagrama de esforço solicitante. Então, esse momento de 6, que faz com que o ponto B' gire no sentido horário, mais esse momento, esse esforço de cortante de 1, que gera um momento em B' também girando no sentido horário, ele vai equilibrar este momento em B', momento em B', com o esforço solicitante negativo, né, a carga negativa que vem no ponto D. Então aqui a gente tem um acréscimo de quem? Do esforço negativo em Y de 4 kN, que vai fazer com que o momento, que vai fazer um momento no ponto B', girando no sentido anti-horário. Além disso, né, então a gente tem um somatório de forças em Y, que faz com que o esforço cortante em B seja negativo, né? No valor de 3, negativo por conta da convenção de sinal da condição de equilíbrio, certo? Então, isso faz com que... Quem seria esse valor aqui no ponto D? A gente vinha com 1 positivo. Então, a gente desceu 4, certo? Então, a gente tem 4, que seria 1, mais o restante 3. Então, ele vai ser 3 negativo até chegar aqui à extrema esquerda do ponto B, como a gente viu na equação. Aí aqui quem é esse final? A nossa reação positiva, certo? Então a próxima etapa da mesma maneira, somatório do momento. Então, para o momento equilibrar, então a gente tem que o cortante de 4 mais o cortante de 1 gera um cortante de 3 negativo, certo? Então a gente tem 6 no sentido horário e 3 no sentido anti-horário. Então, essa é a nossa equação de esforço, de momento fletor. Então, da mesma maneira, né, para quando x for igual a 0, quem é esse valor? É a extrema direita de D, certo? Para quando x for igual a 0, a gente tem um valor de 6. E para quando x for igual a 2, como já era de se esperar, a gente tem o momento zerando. Então, a gente tem uma variação linear entre D e B, que varia de 6 até 0. Certinho? Então, agora, a gente tem o nosso diagrama de esforço cortante e o nosso diagrama de momento fletor. A próxima etapa dessa análise vai ser a utilização do software F2 para que a gente consiga fazer a verificação, o gabarito das nossas futuras análises. Então, a gente vai continuar com este exemplo, aí depois a gente vai poder fazer, né, através dessas explicações, qualquer outra verificação, qualquer outro gabarito de qualquer análise. Certinho?